Olá, talento! Hoje estamos com Capel Furman, cineasta e também artista de efeitos especiais. Então vai ter muita coisa especial, gente. Prazer em conhecê-lo. Seja bem-vindo. Conte-nos tudo que você faz, a sua trajetória. A galera quer saber aqui do mundo do audiovisual. Quem é você? Bom, eu trabalho principalmente com efeitos especiais práticos, que tem uma diferença de efeitos visuais, que são os efeitos de pós-produção, e os efeitos práticos. E tanto com efeitos como a parte de cinema, a parte de realizador, eu meio que me especializei no gênero fantástico, que é toda vez que você extrapola ou foge da realidade, você cria uma nova realidade no seu filme ou em qualquer mídia, né? O gênero fantástico abrange diversas mídias, você cai nesse subgênero do cinema, que, para mim, no caso, foi porque a realidade não era suficiente, eu precisava de mais espaço, de mais criação, mais liberdade criativa. E aí eu caminhei para o gênero fantástico. De efeitos especiais, eu trabalho com isso desde 97, meio que peguei a retomada do cinema nacional, e aí eu tive a oportunidade também de pegar um momento em que o cinema estava se reinventando, né? Que nosso cinema é uma montanha-russa, 10 anos indo bem, 10 anos indo mal, 10 anos indo bem, 10 anos indo mal. E eu peguei esse momento em que o cinema estava se reinventando. E aí, pelos meus projetos, eu aprendi a fazer efeitos especiais, porque eu queria fazer cinema fantástico, não tinha ninguém para fazer efeitos especiais, eu fui lá e aprendi a fazer. E aí ocorreu que esse novo mercado de cinema estava precisando de efeitos especiais, principalmente no que eu me especializei, que é violência, o efeito especial do sangue, como trabalhar a arte visual do sangue no cinema, porque é uma coisa que o cinema brasileiro não trabalhava, mas conforme a retomada foi acontecendo, o cinema foi explorando todos os gêneros que estão dentro do cinema, o que eu acho muito positivo. Assim, a gente não fica só numa caixinha, a gente tem a liberdade de explorar diversas linguagens. Por que você se apaixonou por essa arte? Por que você foi seguir efeitos especiais? O que te levou? Por necessidade. Eu precisava, para os meus filmes, não tinha ninguém para fazer, nem eu tinha dinheiro para pagar. Mesmo se tivesse alguém, eu não teria dinheiro para fazer. Então, o cinema fantástico brasileiro, principalmente, mas em geral no mundo inteiro, ele tende a caminhar para o independente. Ele não é muito enxergado como um cinema comercial mainstream. Então, a característica do independente, aqui no caso do Brasil, é não ter orçamento. Então, não só eu aprendi a fazer efeitos especiais para poder fazer os meus filmes, mas também tive que aprender todos os departamentos. Porque na falta de uma pessoa para fazer fotografia, eu teria que fazer fotografia. Na falta de uma pessoa para fazer som, eu teria que fazer som, mixagem, edição e tudo mais. Então, você tem que aprender tudo para poder fazer o seu filme de forma independente. De certa forma, o cinema fantástico ele tem um resquício ainda de subcultura, no sentido de que você precisa estar presente, colocar a mão na massa ali para acontecer. Não dá para fazer uma coisa virtualmente, você precisa fazer. E aí ocorreu que cinema fantástico não dá dinheiro nenhum, mas efeitos especiais pagam as minhas contas. Então, eu trabalho com efeitos especiais e aí, de forma muito estúpida, eu gasto esse dinheiro fazendo meus projetos. Que é o amor, né, do projeto que você realmente gostaria que tivesse uma verba e não tem, você... Seria muito bom ter uma verba, porque, não só por mim, mas o sonho, acho que qualquer realizador, é poder pagar bem a sua equipe, pagar bem o seu elenco. Tratar bem as pessoas. Exatamente. Ninguém gosta de... Tem gente que gosta, mas a maior parte das pessoas não gosta de explorar os outros. Exatamente. É super chato, ainda mais na nossa área, né? Que é uma área que merece, né? As pessoas merecem. É o arte, trabalho né? delas. Né? É a arte. E mesmo como arte, assim, a arte é uma linguagem e tudo mais, mas, acima de tudo, é a vida das pessoas, né? Sem dúvida, eles precisam trabalhar, precisam receber. Exatamente. Então, o sonho é ter uma estrutura para poder pagar bem as pessoas e poder fazer, acho que mais do que... As pessoas acham que o sonho é ter uma equipe gigantesca. Não, pelo contrário, quanto menor, melhor. Só que ter tempo. O que é mais caro num filme é tempo.
As diárias, né? As diárias, Quanto menos... que são limitadas, porque pela sanidade das pessoas, e demora muito, assim, principalmente efeitos especiais. Você, às vezes, gasta um dia inteiro para rodar 2 segundos de edição final. Nossa, bem trabalhoso. É trabalhoso. E algo que você só vai usar. Não, mas às vezes você nem deve. Você tem uma paixão. Ah, eu levei tanto tempo para fazer isso, levei 2 meses para preparar essa peça que vai ser usada e vai ser destruída em uma explosão de 2 segundos de tela. Mas, às vezes, você não deve se apegar e você deve colocar o que é essencial para o espectador aproveitar. Às vezes, muito mais do que isso, vai igual tempero em comida. Se você colocar demais, estraga, né? Se colocar de menos, fica sem graça. Sempre na pitada, do jeitinho certo, no equilíbrio. Sempre, né? E quando você teve essa sua paixão dessa área, como que despertou? Como foi, assim? Teve algum Acho que é importante dizer, claro, que eu não gosto de cinema, tá? Por quê? Como que eu não gosto de cinema? Não, eu gosto de cinema. Não, gosta de cinema, mas não é fazer cinema ainda. Não, fazer cinema é muito trabalhoso, mas a questão é assim, eu não faço cinema por, eu tenho um amor, eu sou cinéfilo, eu tenho um amor pelo cinema. Eu faço cinema porque, das mídias que a gente tem, ele é uma mídia coletiva, ele é uma mídia que não só reúne muitas pessoas, mas também reúne outras artes para ele acontecer. Então, no cinema, você tem imagem, som, você tem construção artística, visual, você tem semiótica de entender a narrativa e tudo mais. Então, o porquê eu escolhi o cinema é porque, dentre as mídias, dentre as artes, é a que comporta mais possibilidades dentro de um mesmo pacote. Então, muito mais do que dizer eu sou um cinéfilo, porque, inclusive, ou você faz filme ou você assiste filme, porque não dá tempo de fazer os dois, consome muito tempo, eu diria que a escolha do cinema é porque, dentre as artes, é a que mais cabe possibilidades. E para o seu trabalho, teve alguma formação? Tem alguma formação sobre isso? Tipo, tem cursos que alguém queira... eu queria fazer isso também. Como é que eu faço? Tem alguma... No caso de cinema tem cinema cursos. Tem milhões, mas no caso de efeitos especiais. Mas vale dizer que quando eu me formei, cinema não estava na moda. A minha classe, acho que não tinha nem 10 pessoas. Ninguém queria fazer cinema, porque cinema estava morto nos anos 90 no Brasil. Felizmente, a coisa começou a escalonar e tudo mais. Para efeitos especiais, no meu caso, como eu sou velho e a internet era discada, foi estudar mesmo, foi decupar os filmes, assistir o máximo possível de making-offs, entender como as cenas eram construídas, ler muito livro, descobrir não só a internet era discada, como a importação de produtos do Brasil, apesar do dólar na época ser mais compatível, era bem escasso pela dificuldade de informação, você não sabia onde comprar. Hoje em dia, não, você tem acesso muito rápido, apesar do custo ser muito caro por causa da diferença de moeda. Mas você tem cursos online, principalmente. A Stan Winston School, por exemplo, é excelente. Você tem diversos cursos pagos ou de graça no YouTube. Mas nada substitui a parte empírica, de você ir lá e aprender como faz tentativa e erro. Você vai descobrir que é mais erro do que acerto, até conseguir realizar o que você quer. E também acho que a sacada, pelo menos para mim, foi entender que erro não quer dizer necessariamente erro. Quer dizer que você tem a resposta certa para a pergunta errada. Então, às vezes você fez uma coisa que deu errado para o que você queria, mas mais lá para frente isso vai servir com outro propósito. É entender materiais, é entender linguagem para saber que você nem sempre vai conseguir o que você quer para aquilo, mas o que você conseguiu não é que não tem utilidade, ele vai servir para outra coisa. É conseguir visualizar a longo prazo. Então, a dica também é estudar, entender, no caso, e não deixar persistir. Se frustrar. Exatamente. E não se afetar com... Exatamente, com as coisas que não deu certo, com a frustração. Eu acho que isso vale para o cinema em geral. Frustração, né? Faz parte do cinema. Cinema, eu diria que é 90% frustração.
É porque você tem que ver se vão gostar. Aí tem uma certa opinião das pessoas, usa, sim, mas tem uma série de coisas envolvidas, né? Então, Como qualquer obra artística, depois que você faz e joga, ela não é mais sua, né? Você vai ter que aguentar o tranco como realizador, mas você não tem mais controle sobre o que as pessoas acham. Principalmente que gosto é subjetivo. Então, gosto muda, gosto não é confiável. Tem algumas coisas que você pode dizer que são concretas para avaliar o valor, entre muitas aspas, de uma arte, que é a influência, o impacto que esse filme, que esse quadro causou no paradigma da cultura. Isso você pode falar. Então, você pega, por exemplo, Frankenstein. A maior parte das pessoas nunca leu o livro nem assistiu o primeiro filme, mas conhece... nem o Dr. Frankenstein conhece o monstro dele como forma icônica. Se desprendeu da criação, do criador, e se tornou uma entidade. Isso você pode dizer que é um impacto cultural gigantesco. Ou, no nosso caso do Brasil, assim, a gente tem o Mojica, que a personagem dele, o Zé do Caixão, é muito mais conhecido internacionalmente do que o próprio criador da personagem. É verdade. Então, isso você pode avaliar, isso. O quanto aquela arte, aquele filme influenciou a cultura em geral. Isso é uma coisa concreta que você pode, talvez, considerar como valor de uma arte. Tem algum filme seu conhecido que você fez e que as pessoas podem estar lembrando? Mas é conhecido por quem? Esse é o problema. Pela mídia. Não, pela mídia nem tanto, mas pelo seu trabalho. Quem é você? Algo... A gente fez um filme, quando eu falo a gente, é que a gente tem uma produtora, Infravermelho, e a gente produz... Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. E a gente produz bastante coisa, assim, principalmente do gênero fantástico. E em 2020 a gente lançou um longa chamado Skull, A Máscara de Anhangá, que é um slasher cósmico, que é um filme independente, mas que causou um certo impacto internacional, que foi muito legal como retorno para a gente, assim, não só no sentido de fizemos um filme que atingiu muita gente, mas também de tentar evoluir para os próximos projetos, entender não só o mercado nacional, mas entender o cinema que agora... O cinema eu acho, uma coisa pessoal, não existe mais cinema nacional. Aliás, a maior parte dos produtos agora você pode considerar ele como uma coisa internacional. Você não está fazendo... Quando você fala de internet, você fala de uma coisa... Você está falando de uma coisa mundial, internacional. Você está se comunicando sem limite. Você não tem mais fronteiras. Isso. E aí, como você atinge o cara lá na Índia, o cara lá na Rússia... Isso que é bacana. E esse filme foi muito legal porque, de repente, a gente estava vendo... o filme vendeu bem lá fora para alguns países, mas, antes disso, tinha gente dublando em hindi, em russo, o filme por conta própria. A pessoa se dedicou a dublar o filme para poder piratear. Essa parte está errada. Mas não deixa de ser um elogio. Mas gostaram, né? Mas gostaram. Se alguém Senão se esforçou... não teria feito, né? Exatamente. Se alguém se esforçou... Vamos ver para o lado bom. Claro que gostaram, porque tanto queriam fazer e colocar a linguagem deles para eles entenderem. Sim. E antes disso, a gente tinha um programa que foi até 2020 também, que era no Sci-Fi no Universal Channel, que era o Cinelab. Eu conheci o Cinelab, eu já assisti. Era uma proposta de mostrar para as pessoas como é o cinema independente. Exatamente. Eu achava muito interessante, eu gostava de assistir. Tá passando, eu não lembro se tá. Foram 6 temporadas produzidas pela Boutique e pelo Sci-Fi, pelo Universal Channel. Mas aí 2020 veio a pandemia e aí tinha plano para uma 7ª, mas não deu, e aí o negócio deu um hiato. Era interessante para poder saber como que era feito lá, entendeu? Então, eles davam várias dicas. Eu achava que tinha algumas técnicas lá que eles explicavam. A proposta era mais empolgar as pessoas a desmistificar o glamour do cinema. Porque o cinema, convenhamos, como mídia, é elitista. É bastante elitista. E... como você quebra isso? Porque, tudo bem, precisa do Star System para vender um blockbuster? Precisa. Mas como você quebra isso para apresentar para um realizador independente que não tem dinheiro, que é jovem, está começando agora, quer fazer, mas enxerga a coisa como impossível.
Aí, nesse sentido, o Cinelab tinha essa proposta. Não é impossível, assim, principalmente que todo mundo carrega uma câmera no bolso, né? Hoje em dia. Então, dá para fazer. É difícil, vai ser frustrante, vai dar trabalho? Claro que vai, mas dá para fazer. Essa era a principal proposta do programa. E nesses filmes você usava bastante elenco? Porque o nosso foco muito aqui é talento e elenco. E como é que era quando você escolhia? Como é que... No caso do Skull, a gente se empolgou um pouquinho e acho que tinha 67 personagens. Uau. Tá errado, não façam isso, tá? É, porque, meu Deus do céu, para cuidar de... Megalomania, não. Nossa, não, você não consegue. Não eram simultâneos, pelo menos. Mas mesmo assim, para organizar tudo. Sim, não. E fora que o foco e tudo mais, é muito difícil para um filme independente. Mas a gente tem uma rede, porque eu trabalho com isso há muito tempo, eu, felizmente, tenho conhecidos amigos que gostam de trabalhar comigo e vice-versa. Eu acho que, nesse sentido, o sucesso é poder trabalhar com quem você gosta, né? É, ótimo. Infelizmente, eu pago pouco para eles. Mas eu tento... Mas trabalha com amor. É importante que eles gostem de você. Eles fazem com carinho. E mais do que isso, assim, quando a gente está falando de cinema de gênero, você, às vezes, prefere trabalhar com uma pessoa que você sabe que é gente boa do que uma pessoa que você sabe que é o maior talento do mundo, mas você não suporta ficar 2 horas com essa pessoa no set. É verdade. Então, às vezes, vale você sacrificar algumas coisas, levar mais tempo para fazer uma cena, mas estar com uma pessoa que você gosta, do que arriscar por um nome famoso e tudo mais, que às vezes nem vai influenciar tanto no marketing do filme assim, e você cria um mal-estar no set. Isso não vale a pena nunca, assim. Eu acho que set já dá tanto trabalho que você não quer... contamina todo mundo, né? Sim, é desnecessário também, né? Concordo. Porque eu acho que é melhor trabalhar com uma equipe que está todo mundo satisfeito, feliz. Já é difícil. Com energia boa, que já é difícil. Com uma energia boa, uma coisa, né? Do que uma pessoa que já está ali reclamando de alguma coisa e contamina. E outra razão por trabalhar quase sempre com as mesmas pessoas, e é uma razão importante, é que quando você está falando de cinema de gênero, cinema fantástico, mais do que talento de interpretação, que obviamente é importante, não é disciplina, mas é conhecimento do corpo, porque cinema fantástico envolve muitos efeitos especiais e envolve muita técnica no sentido de marcação, de obedecer timing de cena, de paciência. Quem nunca tirou um molde do rosto pode entrar em pânico na hora de tirar. Então, essas coisas de conhecer o seu corpo, conhecer os limites do seu corpo, adquirir habilidades para cinema fantástico é muito importante. Mas também deve ser incrível, né? Porque você descobre várias coisas que... A primeira meia hora que você está melado de sangue é incrível. Depois das outras 11 horas, no calor de 40 graus... Aí você já está cansado. Aí você já está grudento. Porque o sangue é o quê? O sangue é basicamente glucose. Ai, tá. Eu já vi o filme que estava mostrando como é que fazia. Grude o dia inteiro. Não dá. Nossa, e tem que mostrar real, né? Mostrar que é sangue mesmo. A questão de realidade... Realidade, essa obsessão por realismo no cinema, novamente, eu acho um fetiche. O cinema fantástico, o próprio nome já permite que você assuma outras linguagens. Então, quando a gente está falando de cinema fantástico, o real é o quê? A gente é rosa e amarelo por dentro. A gente tem uma camada de gordura muito grande e a maior parte dos nossos órgãos são rosados. Só que se eu fizer esse realismo na tela... Não vai ficar legal. Não vai ficar real. Porque o real do cinema é o senso comum que as pessoas imaginam que é a cena. Então, um tiro em corpo, por exemplo, o real não explode para fora, explode para dentro, porque a bala está entrando. Só que o senso comum que as pessoas têm de um filme é que quando você leva um tiro, a sua roupa vai explodir de sangue. E aí, quando você faz diferente disso, você quebra o senso comum e, às vezes, você está certo, mas o que vale é a interpretação de quem está assistindo. Então, você tem que entender qual a sua proposta no filme. Você quer fazer um filme que você conhece todos os ícones
as simbologias que você está usando, mas aí a mensagem vai sair, o receptor da mensagem capaz de não entender nada, ou você quer se comunicar com todo mundo. Pessoalmente, eu sou mais... Vou fazer um filme para mim e torcer que os outros gostem também. Já tem a Disney fazendo filme para todo mundo, né? Não precisa ter mais eu. Então, é entender qual a sua proposta para ir trabalhar a linguagem. No caso do sangue, por exemplo. Qual sangue eu quero? Eu quero um sangue que chame a atenção como linguagem estética, eu quero chocar, eu quero causar nojo, eu quero... Qual a minha proposta nessa cena? É isso que vai definir a sua estética e a sua técnica dos efeitos especiais para aquele momento. E tem muita técnica, muita coisa. Muita coisa. E principalmente hoje em dia que é uma soma. Você vai com o efeito prático até onde a física permite e aí você já se planeja para continuar isso na pós-produção. Então, às vezes, o efeito prático é limitado pela física do nosso mundo, obviamente, e aí você quer extrapolar isso e aí você continua na pós-produção. Então, exige muito planejamento. Já aconteceu alguma coisa engraçada? Ou estranha em alguma filmagem, ou deu algum erro? Estranha acontece estranha bastante. Acontece mais, né? Engraçada... É legal contar engraçada, não, mas pode contar estranha. Não, engraçado também acontece muito, porque às vezes... Aí que tá. O efeito para câmera é uma coisa, o efeito ao vivo é outra coisa. Então, isso deve ser... Nossa! Então, é que o pessoal tem essa expectativa crescente de que vai ser um truque mágico, que você vai ver uma explosão gigantesca, e a explosão é só puff. Mas agora tem que fazer de novo, eu não acredito, foi muito rápido. Não é isso, é puff para o seu olho, mas para a câmera você tem aquela explosão gigantesca, porque a câmera está enxergando diferente do que você está vendo. Ou mesmo quando você está... E aí é o problema do cinema fantástico também. Uma boa parte de formação, de atuação, é baseado em vivência, certo? Só que algumas coisas você não tem como ter vivência, ou você tem como ter uma vivência de uma vez só, depois você... Você morreu, como é que eu vou... eu nunca morri. Exatamente. Tipo, deixa eu atuar, peraí, deixa eu morrer. Mas deixa eu usar como referência... Não tem. Morre assim? Não tem. Tipo, você olha vários filmes, né? Eu vejo isso, eu acho estranho. O cara cai, não sei o quê, e você falou assim, mas será que é assim? Engraçado. Aí eu falei, mas será que é assim mesmo, que cai quando morre? Então, não tem uma... Você pode realmente estudar mortes reais. Claro que você vê alguma... Mas não vai ser base porque dificilmente vai ser uma morte naquela situação específica, com aquela cena, daquele jeito que você está atuando. Então, o que acontece muitas vezes, principalmente na hora de morrer, é que você cria situações inusitadas, inesperadas. As pessoas não sabem morrer. Conta! Já teve gente que era uma cena de tiroteio, aí a cena tinha um barraco, aí tinha o pessoal embalando droga dentro, e aí a gangue adversária entrava e atirava em todo mundo. E aí um cara estava com todos os tiros em corpo instalados, e aí foi rodar a cena. Aí quando rodou a cena, o cara estava assim. Aí ele levou o tiro. Pum, ele levou o tiro e morreu. Só que ele continuou com o braço levantado. Aí a gente falou assim, abaixa o braço. Aí ele baixou um braço só. Ai, não! Agora abaixa o outro. Aí ele baixou o outro. Porque as pessoas perdem a conexão. Ou outra, né, que eu não posso falar qual série mas é uma série do começo de 2000 que eu chamava de Chaves com Violência. Então imagino como era. Mas era traficante bom contra traficante ruim, a série, a temática da série. E aí teve um que o cara morria, levava o tiro no ar, e aí ele caía num sofá. Aí quando ele caiu no sofá, ele se sentiu incomodado da posição, e aí no meio da morte dele, ele se deu uma ajeitadinha assim para ficar confortável. Então acontece muito assim e acaba sendo desrespeitoso você rir da pessoa, porque obviamente ela não está fazendo para o seu entretenimento humorístico, né? E ela está fazendo uma situação que é nova para ela. Então tem essa compreensão, mas às vezes é inevitável na hora
a gente achar com engraçado. certeza. Não, dá vontade de rir, né? Porque imagina, Mas é um como se você desrespeitozinho, né? né? Mas você morreu e se você arrumar assim, É que também não faz sentido, né? tem a posição assim, e no Cinelab a gente via muito isso assim, porque a gente se colocava em quase todas as funções, inclusive a atuação. Uma coisa que dificilmente quem está na área técnica e é complicado até você se pôr na situação é que quando você está na frente da câmera, você está se expondo totalmente. Você está, muitas vezes, praticamente nu, mas espiritualmente você está nu, você está sem defesa nenhuma ali na frente da câmera. O que é positivo, mas também é negativo, porque tudo te atinge, né? E quando a gente está fazendo os efeitos especiais, eu pelo menos, eu tenho um olhar técnico, é puramente pragmático e técnico. É sem emoção nenhuma. É no sentido de eu preciso executar tal função. Então, naquele momento, a minha empatia é zero pela pessoa que está ali, porque eu só preciso executar uma coisa tecnicamente. E aí preciso encontrar esse equilíbrio entre o seu objeto, o seu sujeito, no caso, em que está totalmente aberto, sem defesa, e você lá para executar um efeito com essa pessoa, pensando de uma forma totalmente racional e com uma pessoa totalmente emocional. Então, essa é a dificuldade da interação. Você tem duas situações opostas que precisam entrar em harmonia para a cena acontecer, né? E aquele negócio que eu falei do cinema. O cinema é uma das poucas artes em que, para uma coisa funcionar, tudo precisa funcionar. Com certeza. É uma equipe. Sim. Todo mundo. E a cena, sim. E é etéreo, porque dificilmente, quando você está assistindo um filme, você vai ter noção do trabalho que foi para fazer aquela cena. E o que envolveu para aquela cena acontecer. Todo aquele trabalho se desfez. Durou aquele momento e o registro foi o que está na frente. Tipo, a câmera está apontando para lá. Tudo que aconteceu para cá, ninguém vai ficar sabendo. Verdade. Bom, que mundo, hein? Que diferente. Agora vocês conheceram essa parte que não sei se todos conhecem. E me fala, onde te encontrar? Suas redes sociais? Eu para ser sincero, eu sou bem amador em redes sociais. Eu comecei a usar Instagram, acho que foi em 2000 eu comprei um smartphone para poder usar o Instagram, acho que em 2018, uma coisa assim. Eu até então usava o Instagram, eu tinha uma conta do Instagram, que acho que foi em 2018 que eu comecei, ou 2019, pelo iPod do Armando, que é meu sócio. Olha! Porque meu celular não fazia. É porque hoje em dia, né, todo mundo está se conectando. Não, é que eu tinha esse preconceito com mídia social, porque eu estou me expondo. Mas quando você se conhece, foca no Instagram, por exemplo, eu foco no trabalho artístico de outras pessoas que eu acho que tem um trabalho muito legal. E não é sobre a pessoa, é sobre o trabalho dela. Sem dúvida. E aí eu começo a pesquisar referências que eu não teria acesso em outros lugares. E aí, quando eu entendi que dá para usar aquele veículo dessa forma para você trocar conhecimento, aí eu criei mais empatia. Mas, enfim, resumindo, de mídia social eu só tenho o Instagram, que é Capel Furman. Facebook eu achei muito tóxico sair. E TikTok eu nem sei o que faz o TikTok. Minha filha fala, mãe, se abrir o podcast para o TikTok. Ai, filha, não. Já tem o Instagram, e é isso. Para contato, o Instagram me serve bastante, assim, e para conhecer o trabalho de outras pessoas também. Eu também acho bem relevante. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, conheçam mais colaboradores, nossos parceiros aqui do audiovisual. E é isso. Até o próximo vídeo.